Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre a força de vontade. Muito se fala sobre a força de vontade, principalmente nesses manuais de autoajuda. Você pode, você consegue, não desista dos seus sonhos. Nós fizemos um vídeo sobre isso, né? Mas de onde vem essa força, esse dínamo, né? A gente sabe que... Lembra o tempo da catequese que tinha aquelas dinâmicas, Carol, né? Sim. Na empresa também, onde você trabalhou, antes de fazer aquele processo seletivo para ser contratada, teve aquelas dinâmicas, aquelas coisas, né? Então, essa palavra dinâmica, o dinamismo, né? O dínamo é a força, né? Então, essa força que move a nossa vontade, tá? Qual é a força que move a nossa vontade, afinal de contas? É a inteligência, né? Então, a nossa inteligência, ela move a nossa vontade. Quer dizer que se tem uma pessoa que é meio bobinha, meio burrinha, não tem vontade de fazer nada porque ela não tem inteligência, né? Não é bem por aí, mas você tem que saber de onde vem essa inteligência, né? Essa inteligência, ela é soprada, vamos dizer assim, inflada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo derrama a sua graça sobre nós, que faz com que a nossa inteligência mova a nossa vontade e vai ser movida para fazer coisas boas, para fazer o bem, né? Quando nós fazemos coisas ruins, quando nós caímos em pecado, quando nós desobedecemos às leis de nosso Senhor, por exemplo, então essa nossa vontade está sendo movida por alguma outra força que não é tão inteligente assim, né? Verdade. Porque não está fazendo o uso da razão. Se você fizer o uso da razão, você vai ver que você nasceu para amar e servir a Deus e que naquele momento você está fazendo algo contra a sua própria natureza, né? Contra. Então, quando você desobedece um dos 10 mandamentos, é contra a natureza do próprio homem, certo? Então, não roubar, não pecar, né? Não pecar contra a castidade, não matar, enfim. Né? Então, quando a gente vê esse pessoal falando assim, você precisa ter força de vontade. Tá, mas força de vontade para quê? E força que vem de onde? Tá? Porque se é uma força que vem do mal, tem força que vem do capeta. Eu tenho uma força de vontade de esganar um. Não é? Então, o que é esse negócio de ter força de vontade? Na verdade, o que a gente tem que ter, né, é uma docilidade ao Espírito Santo de Deus, né? Uma docilidade para que ele ilumine a nossa inteligência, né? E a nossa inteligência faça com que mova a nossa vontade. Então a inteligência vai empurrar, vai dar aquele dinamismo, aquela força para a nossa vontade, para nós fazermos o que é certo, para nós fazermos o bem, certo? Bom, agora, quando as pessoas ficam insistindo nesse negócio de força de vontade, força de vontade, força de vontade, sem a ação de Deus, sem a graça de Deus, é uma força de vontade vã. É uma coisa que não vai te levar para lugar nenhum. É igual bicicleta ergométrica, né? Bicicleta ergométrica é uma coisa que não te leva para lugar nenhum. Esteira também, né? Esteira não te leva para lugar nenhum. Né, Carol? Então, esse é não. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Então, a nossa força de vontade, então, né, voltando para a força de vontade, ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? A nossa inteligência move a nossa força de vontade, tá? De forma que a gente vai praticar, a gente vai exercitar as virtudes, certo? Então, virtude da temperança, né? Virtude da castidade,
virtude da paciência, né? Você Então, tem que ter muita paciência, todas essas virtudes. E a virtude da perseverança. Porque aí é que está. As pessoas confundem, as pessoas que vivem sem Deus, elas confundem perseverança com força de vontade. Ah, você tem que ter força de vontade. Tá, mas gente, essa força de vontade, ela é uma coisa muito humana, muito sua. Então você está deixando Deus de lado, você está esquecendo de Deus, você quer perseverar. Então, por exemplo, você começou uma dieta. Alguém disse assim para você, olha, você tem que ter força de vontade. Ou seja, você tem que, dentro do seu humano, você tem que buscar forças para ser fiel a essa dieta. Você começou um exercício físico, a mesma coisa. Você tem que ter força de vontade. Daqui a pouco eles vão dizer assim, ó, você casa, para você não trair a sua esposa, você tem que ter força de vontade. Como se tudo dependesse da nossa vontade. Aí é o ponto. Chegamos no erro, tá? E esse erro chama-se pelagianismo. Tá? Uma heresia antiguíssima que já foi combatida dentro da igreja, só que está no mundo de uma forma assim que está cheio de pelagiano por aí. Tá? Então o detalhe é que antigamente, né? Então assim, ó, descobriu-se a heresia de Pelágio, né? Pelagianismo. Aí era fácil identificar, você é pelagiano, está excomungado, está fora da igreja. Você é pelagiano, você é semi-pelagiano, você está fora da igreja, excomungado. Pronto, fez aquela limpa. Era fácil de identificar. Hoje em dia as pessoas vivem sem Deus. As pessoas vivem num mundo como se Deus não existisse. E outras que se dizem católicas, que até participam das santas missas aos domingos, né? Que de repente até rezam um terço em família, mas que têm pensamentos heréticos, de heresias antiguíssimas que já foram combatidas, que não deveriam nem estar sendo discutidas hoje. Então você católico, que acha que você tem que ter força de vontade, porque você pode, você consegue, vai buscar dentro de si essa energia, essa força, você é um herege. Você é um pelagiano. Não sabe, talvez não saiba. Não sabia, até agora não sabia. Até agora está sabendo. Né? Porque essa força, meu irmão, minha irmã, você não busca dentro de você, você busca no Espírito Santo de Deus. Né? Se você não assistiu o vídeo da semana passada para você esquecer os seus desejos, desistir dos seus sonhos, é a mesma linha. Desista dessa sua força interior, de achar que você pode, que você consegue, que você é capaz, que você dá conta de tudo sozinho, que você é autossuficiente, porque uma pessoa que é autossuficiente é uma pessoa que não precisa de Deus para nada. Então nós temos que nos humilhar diante da face poderosa de Deus, né? Nos humilhar, rebaixar a nossa cabeça, porque nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Então, com essa humildade, diz: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Tu és tudo. Tu és o bem, tu és o sumo bem, tu és o todo-poderoso. Tu é que sabes o que é bom para mim. Eu não sei. Eu só escolho o mal. Se eu tiver que escolher entre as coisas, eu vou escolher sempre o pior para mim. Mas tu sempre escolhes o melhor para mim. Né? Então, eu tenho que me abandonar, renunciar a mim mesmo, como disse Jesus, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo, né? Renunciar a mim mesmo, às minhas vontades, à minha autossuficiência e dizer: agora sim, agora eu sou dócil ao Espírito de Deus, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Derrama o teu Espírito Santo sobre mim, me ilumina, ilumina a minha inteligência para que ela mova a minha vontade, para que eu possa fazer a sua vontade. Isso né? mesmo. E aí o que acontece? Carol, a gente tem visto o Papa Francisco nos últimos tempos se manifestando a respeito do pelagianismo. Queria que você falasse mais um pouquinho, só para ficar bem claro para as pessoas sobre o pelagianismo, pode ser? Pode, claro. Trata-se de uma heresia iniciada por um monge oriundo da Bretanha, chamado Pelágio. Bonito o nome, hein? Eu... Vou botar no meu filho. Ele dizia que não era necessário o auxílio da graça de Deus para que o homem realizasse atos de virtude. É o que nós estamos falando, né? Exatamente. Então, assim, Cristo morreu na cruz e deu o exemplo. Só um exemplo. Né? Só um exemplo bobo. Bastaria segui-lo. Santo Agostinho,
que por 30 anos viveu amarrado às correntes do pecado, Sim. né? Ele sabia que a afirmação do Pelágio era falsa. Uhum. Ele sabia Viveu isso na pele, né? Exatamente, ele sabia da incapacidade do homem em vencer o pecado sem o auxílio da graça divina. Quem consegue, né, vencer o pecado sem a ajuda de Deus, né? A heresia pelagiana, ela foi condenada lá no século XV, no Sínodo de Cartago, tá? Algum tempo depois, a reflexão teológica iniciada por Pelágio ganhou um novo capítulo, pois na França surgiu uma segunda opinião acerca desse tema. Tá? Um cara chamado João Cassiano, o mesmo que escreveu as Instituições Cenobíticas, tornou famoso Evagrio Pontico e a doutrina dos padres do deserto no Ocidente. E ele criou então o chamado, nós citamos agora há pouco, semipelagianismo, afirmando que a graça de Deus auxilia no momento de se vencer o pecado, mas que a iniciativa precisa ser do homem. Olha que absurdo, né? Isso também não é verdade, gente. Pois o amor de Deus é sempre o primeiro a dar o passo na direção do homem. Deus vem em direção ao homem com seu amor, né? O semipelagianismo foi condenado no segundo sínodo de Orange. Então vê que tudo isso já ficou lá no passado, né? E para entender essas duas heresias, como elas influenciam, né, de um modo concreto, assim, e inequívoco mesmo a vida dos cristãos até os dias atuais, é necessário fazer uma distinção entre a graça suficiente e a graça eficaz, certo? Certo. Lembrando que a graça é o próprio Deus que se doa ao homem. O Espírito Santo, quando é derramado nos corações, é a graça por excelência. Verdade, né? Como nós estamos falando. Então é necessária essa efusão do Espírito Santo, né, nos nossos corações, né? Também conhecido como graça incriada, certo? Ela provoca no homem diversas mudanças que podem ser chamadas de graça criada, tá? Então a graça incriada cria mudanças que podem ser chamadas de graça criada. Elas são reações ocorridas no íntimo da própria pessoa que se transmuda ao receber o Deus que se doa até ela, né? Isso mesmo. Deus se dá à pessoa, contudo, apenas o suficiente para que o processo de mudança ocorra de forma livre, que ela vá percebendo aquilo, né? Uhum. A pessoa continua livre, porque somente na liberdade é que o amor pode acontecer e ser correspondido, certo? Uhum. Se Deus se oferecesse de maneira plena, com toda a sua potência, o homem perderia, eu acredito que a sua liberdade, né? Perderia a liberdade. Porque Deus ele é irresistível, né? A gente não consegue resistir à presença de Deus. Assim ele oferece ao homem a chamada graça suficiente. Então, Deus nos dá uma graça que ela é suficiente para dar o início ao nosso processo de conversão. Deus basta, né? Só Deus basta. O conceito teológico de graça suficiente é a chave para se combater o semipelagianismo. Ela é como um carro, tá? Que saiu da concessionária com combustível suficiente apenas para chegar ao posto de gasolina. Ok? Pegou o carro, foi até o posto de gasolina. Mas não vai chegar até o final do destino. Você precisa abastecer o carro para continuar a sua conversa, né? Então, é suficiente para iniciar o caminho de conversão, mas não para você chegar lá no final, lá na santidade. Isso mesmo. A graça suficiente, então, ela age no homem para realizar a conversão do filho pródigo, né? Uhum. Narrada lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. Ele pensa: pequei contra Deus e contra o meu pai. Vou voltar para casa. Uhum. Né? A partir dessa tomada de consciência dele, do filho, né? A graça suficiente que tocou o coração humano dele, ele deve suplicar, pedir, implorar para o pai, né?
para Deus, no caso do Isso, pai, né? O pai. O pai é a figura de Deus. O pai é a figura de Deus na família. Pedir aquela graça que é capaz de agir em seu coração, capacitando a vencer aquele pecado do dia a dia. Exatamente. Então, a graça eficaz, ela não é merecida por ninguém, nem mesmo os grandes santos, tá? Por isso que é necessário pedi-la. Nós temos graça suficiente, temos que pedir a graça eficaz, tá? Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia: quem reza se salva. Quem não reza não se salva. Pelo contrário, se condena, tá? Então tem que rezar, gente, né? Ou seja, quem pede a graça de Deus, a terá. Exatamente. E a graça eficaz fará com que a pessoa vença o pecado na batalha do dia a dia. Se a graça suficiente combate o semipelagianismo, a graça eficaz, por sua vez, combate o pelagianismo. Seja como for, em ambos os casos, o homem é um mendigo diante da porta de Deus. O homem não é nada. Ele precisa bater e pedir a graça. Deus a concederá, não porque o homem merece, né? Exato. Mas porque Deus é bom. Então, você é um mendigo, você está batendo na porta de Deus, pedindo. E para receber a graça, é preciso ser como aquelas virgens prudentes do Evangelho lá de São Mateus, que encheram as suas lâmpadas com o óleo da oração. Pedir insistentemente, bater a porta, fará com que aconteça o que Jesus prometeu no Evangelho. Jesus disse: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Vos será dada uma medida calcada, sacudida, abundante, que será colocada em vosso regaço. Né? É uma promessa muito linda, né? Lindo, E qual é essa medida? O que é que nós vamos receber? É a graça de Deus. E para isso é preciso não se contentar com a graça mínima, suficiente, mas pedir incessantemente e confiar naquele que prometeu que irá derramar a graça. Então, para a gente fechar esse vídeo, para a gente encerrar, né? Nós falamos que você não pode confiar em si mesmo, você não pode ser autossuficiente, você não pode pensar que você tem força de vontade, que de dentro de você, do seu fígado, de onde que você vai tirar essa força, né? Do seu fígado, do seu rim, de onde que você vai tirar isso? Não, você vai tirar isso de Deus. Então, essa questão da força de vontade não é força de vontade, é praticar as virtudes, praticar a virtude da perseverança, é você ser dócil ao Espírito Santo para você receber primeiramente a graça suficiente. Aquilo que basta, né? Basta para você dar início à sua caminhada e você vai tirar as suas forças desta graça, mas você não vai se contentar com isso, né? Você vai continuar rezando, meditando. Olha o vídeo da meditação católica, né, que nós fizemos. Meditando sobre as verdades da fé, rezando, se entregando, pedindo cada vez mais as graças do Espírito Santo para que você possa chegar à santidade, que é o nosso objetivo, é para o céu que nós queremos ir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.